E aí pessoal, mais uma vez eu tô de volta trazendo um vídeo de resenha aqui no canal, e caso seja a sua primeira vez por aqui, eu explico como o canal funciona. São vídeos gravados direto do meu celular, sem edições, onde eu conto a minha experiência com a leitura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, que deixe o like, porque ajuda bastante o meu trabalho por aqui. Inclusive, né, eu estou bastante feliz com o recém-crescimento do canal, desde que eu passei a postar vídeos de resenhas de livros, de mangás, até críticas de filme, ele vem crescendo bastante. Então dá essa força aí, se inscrevendo, porque ajuda realmente muito. Bom, esse que vai ser o segundo vídeo de resenha do segundo livro da trilogia de Darth Bane, Regra de 2. Há 2 semanas atrás eu postei a resenha do primeiro livro. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. E eu já devo alertar para vocês que vão haver spoilers inevitáveis do primeiro livro, pois é uma continuação direta, então não tem como eu falar sem dar esses spoilers. Relembrando também que este livro e a trilogia como um todo é escrita por Drew Karpyshyn. Além de que esse livro tem o selo Legends, ou seja, ele é de antes da Disney ter comprado Star Wars. Ou seja, ele não é canônico, ao menos até o momento. Bem, como eu disse, esse livro ele começa justamente após os eventos do primeiro, ainda em Ruusan. Nós acompanhamos ali o Darth Bane que acabou de encontrar a sua aprendiz, a Zana. E ele está ali vendo as consequências da detonação da bomba de pensamento pelo Lord Khan e o fim da Irmandade da Escuridão, com todos os Sith, com exceção do Bane, além do General Hoth e o seu Exército da Luz de Jedis. E nós vamos acompanhando e conhecendo também novos personagens, como por exemplo o Padawan Johun, eu não sei qual é a pronúncia certa, que era o Padawan do General Hoth. Ele tá ali sentindo bastante, né, a morte do mestre dele e querendo se assegurar de que realmente os Sith foram completamente exterminados. Outro personagem que também conhecemos é o Darovitch, primo da Zana, que acabou se separando dela durante a chegada em Ruusan, com a queda da nave. Ambos tinham sido recrutados para o Exército da Luz, do General Hoth, só que ele meio que se decepcionou com os Jedi, acabou entrando para a Irmandade da Escuridão, depois se decepcionou com a Irmandade da Escuridão e também saiu dela e ficou ali meio que neutro. O Darovitch ele é sensível à força, porém ele não é sensível o suficiente para se tornar um Jedi e nem um Sith, o que foi a sorte dele, pois mesmo distante do local onde a bomba do pensamento foi detonada, ele poderia ter morrido se ele tivesse uma habilidade maior, pois quanto maior a afinidade com a força, maior o efeito devastador da bomba do pensamento. Que o diga o Darth Bane, que estava a centenas de quilômetros de distância da caverna onde ela foi detonada, e mesmo com isso, ainda está com dores de cabeça fortíssimas e sofre alucinações com o Lord Khan e o Cordes, ambos já mortos. E nesse começo do livro nós vamos acompanhando basicamente vamos dizer, o fechamento do ciclo desse arco de Ruusan, que eu acho um pouco tanto quanto arrastado, pois já tinha meio que se resolvido ali no primeiro. E para vocês terem uma ideia, basicamente são 126 páginas antes de uma passagem do tempo que nós tenhamos novos elementos na história. E sendo que o livro tem 296 páginas. Quer dizer, quase metade é desse fechamento desse arco. Nós temos até um bom momento, que já é fora de Ruusan, com o Darth Bane indo a uma lua chamada Dexum, lua do planeta de Onderon, aonde tem uma tumba Sith, de um Lord Sith morto há centenas de anos, Freedom Nad. E até que é interessante essa parte, porém eu acho que é tudo meio que arrastado. Poderia ter sido mais rápido. E já a propósito da resenha, eu já começo dizendo que, infelizmente, eu não gostei tanto desse livro. Eu achei ele inferior ao primeiro em exatamente tudo. Não que assim, eu acho que o problema já fica explícito logo de cara, quando nós vemos no agradecimento do começo do livro, o Drew Karpyshyn falando que teve que escrevê-lo em apenas 6 meses. Então eu acho que ele não pôde pensar e elaborar direito a história. A escrita do Karpyshyn continua muito boa. As cenas de luta, de combate com sabres de luz, com monstros, é tudo muito bem descrito, muito bem contado.
E também tem grandes momentos nesse livro, como por exemplo, quando o Darth Bane é infestado pelos parasitas, né? Os Orbalisques, e ele adquire a sua lendária armadura de Orbalisques. Isso não é um spoiler, pois está, né? Se você jogar no Google aí sobre o Darth Bane, qualquer um que conheça sabe que a descrição dele vestindo uma armadura com esses parasitas, né? São uma placa quitinosa que torna essa armadura extremamente resistente. Os Orbalisques se grudam, né, em primeiro momento no peito e nas costas dele, e depois se multiplicam, cobrindo praticamente o corpo inteiro do Bane, injetando venenos na corrente sanguínea dele, que servem até para curar, mas também causam uma extrema dor. Dor essa que aumenta até a capacidade física do Darth Bane, já que nós sabemos que os Lordes Sombrios se alimentam de sentimentos ruins e também de dores para se tornarem mais fortes. E também, além disso, né, os Orbalisques, eles são uma armadura praticamente perfeita, já que resiste a praticamente tudo, até mesmo cortes de sabre de luz. E outros grandes momentos do livro envolvem também a Azana, né, a aprendiz do Bane, que ela é muito astuta, ela é muito fria, ela é impiedosa. E eu acho assim muito interessante que depois da passagem de 10 anos, né, que encerra, vamos dizer, essa primeira parte do livro, após as tais 126 páginas que eu falei, nós já vemos ela como uma mulher, né, e ela tem recordações do treinamento dela com o Bane, no sabre de luz, na condução, né, do lado sombrio da força, e na filosofia que o Bane criou realmente da regra de 2. Então eu acho muito interessante, e ela passa a ser os olhos de atuar realmente como uma representante do Bane, já que com a armadura de Orbalisques ele fica coberto por ela e não tem como tirar os Orbalisques do corpo, ele se torna basicamente um monstro, é impossível para ele andar na rua. Então é a Azana quem faz tudo por ele, conspirando contra a República e contra os Jedi a mando dele. O grande problema é que basicamente só os dois prestam como personagens nesse livro. O resto dos personagens, com perdão da palavra, são todos praticamente imbecis. Principalmente os Jedi, que são o meu maior problema com esse livro. Começando pelo Jorhun aí que eu citei, né? O Padawan, o ex-Padawan do General Hoth. Eu não gosto do Jorhun, eu acho ele um idiota, verdadeiramente. Ele é nervosinho, esquentadinho, arrogante, orgulhoso. Ele é indisciplinado até mesmo. E assim, ele começa ali o livro em busca, né, da prova do Sith ou não. E ele está certo, o Sith até sobreviveram, mas apesar disso eu não consigo criar empatia por ele. Após a passagem de tempo de 10 anos, ele se torna, primeiramente, o guarda-costas do chanceler Valorum e depois ex-chanceler, porque ele abandona o mandato. E apesar disso, de ter se tornado um cavaleiro Jedi, o Jorhun, ele é praticamente uma vergonha para os Jedi, já que ele tem dificuldade até mesmo contra soldados comuns, sem nenhum tipo de afinidade com a força, nenhum tipo de tecnologia em combate. Eu não tô falando de monstros, eu não tô falando de androides, eu tô falando de soldados apenas bem treinados. São capazes de causar sérios problemas e até mesmo matar o Jorhun. Então, assim, não tô falando que ele morre para um soldado comum, não é um spoiler isso, mas tô dizendo que ele tem sérias dificuldades. Então, cara, assim, eu acho que ele é a vergonha dos Cavaleiros Jedi. E também nós temos aqui a volta do Valentine Farfalla, que é um mestre Jedi, que ali era um contraponto ao General Hoth, né? Chamando ele pra razão. Eu gostei bastante do personagem no Caminho de Destruição. Ele, assim, é orgulhoso, é excêntrico, né? Se veste super bem. É um Jedi meio diferente dos outros, mas aqui ele perde grande parte da personalidade dele. Eu percebo que praticamente se esmaece, ele não tem mais aquelas características dele e praticamente fecha os olhos para a possibilidade do Sith ainda existir algum Sith, o que deveria ser levado em conta. E o Farfalla praticamente ignora. E tem uma cena que me incomodou particularmente, que é uma parte em que o Jorhun, ele tá querendo criar um monumento em Husan em homenagem ao General Hoth e os 99 Jedi do Exército da Luz que pereceram lá, se sacrificaram na explosão da bomba do pensamento do Lord Khan. E o Farfalla dá a maior lição de moral nele, falando, não, os Jedi não podem ser orgulhosos, não podem ser não sei o quê. E essa cena se dá no quarto do Farfalla, onde é descrito que ele, na cama dele, no teto da cama dele, tem toda a descrição artística, desenhos
da ascensão dele de Padawan até Mestre Jedi. Então o cara dá um discurso sobre orgulho, sobre desapego, mas ele todo dia quando deita na caminha dele fica olhando para a história dele, sentindo orgulho de si mesmo. Então, baita, né, é realmente assim, de um hipócrita. Quem é ele para criticar o Jorun nesse aspecto, né? Nós até temos alguns personagens com potencial aqui, personagens que eu diria que até que são bons, como o Twi'lek, né, o Keladen, Kel, como ele fica conhecido, que é um revolucionário que quer, né, acabar com a República, acabar com os Jedi, e também o líder desse movimento revolucionário, que é o Riton, né, que tem uma história super interessante ali. Ele é um nobre, né, em Sereno, e ele tem uma afinidade imensa com o lado sombrio da força. Ele poderia ter se tornado um Sith, só que não se tornou porque a mãe dele meio que não queria ali, né? Então tem toda uma trama que é super legal, assim, que eu gostei bastante. Porém, eles são super mal aproveitados. Eu achei que eles iam ter até mais tempo de livro, mas é pouquíssimo. São praticamente descartados e eu não gostei nem um pouco disso. Então, sobra, né? Basicamente, como eu disse, o Darth Bane e a Zana. Enquanto no primeiro livro lá, no Caminho de Destruição, nós tínhamos personagens do Kilat, da Githany, do Lord Khan, do Cordes, do Cassim, do Sirac, assim, até mesmo o General Hoth, né, que participa mesmo do primeiro livro. Aqui é só o mestre e a aprendiz Sif. Então, realmente, eu acho que assim, foi uma perda de personagens muito grande. E mesmo assim, eu acho que o próprio objetivo do Darth Bane nesse livro, que é criar o próprio holocron dele, é uma coisa meio, não sei, não é uma coisa tão grandiosa, não é uma coisa de tamanha importância como é no primeiro, que ele tem o objetivo de remodelar os Sith, de destruí-los, para recriá-los, criando lá a regra de 2, para destruir de fato a República e os Jedi. Então, assim, eu acho fraco esse motivo dele, essa busca dele pela criação do próprio holocron. Embora leve, né, os bons momentos do livro são com ele nas tumbas dos Lord Sith já mortos há centenas de anos, como Freedon Nad, que eu falei, em Dexon, e a da Belia Darzu, que é uma Lord Sith também de centenas de anos, na fortaleza dela, né, que tem as tecnoferas, até uma pegada diferente ali, que ela criou, que são criaturas, monstros, com partes de Android e um vírus que ela criou para controlá-las. Eu acho essa parada, assim, até que bem interessante. E sobre a Zana, dos grandes momentos dela, eu diria que ela realmente, para mim, é a grande vilã desse livro. Ela é extremamente fria, até psicopata, com ações que eu diria grotescas. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é hora das minhas considerações finais, realmente, né? Eu achei esse livro, como eu falei, bem inferior ao primeiro, mas eu espero que ele seja apenas um fio condutor entre Caminho da Destruição e Dinastia do Mal, que é o terceiro livro que vai fechar a trilogia. E eu acho que tem um potencial imenso para fechar de uma forma realmente boa essa trilogia, para realmente ser superior a não só esse livro, ao Regra de 2, como quem sabe até mesmo ao primeiro. Mas para isso, eu acredito que sejam necessários mais personagens bons além do Darth Bane e da Darth Zana. Pois, principalmente Jedis, porque os Jedis são realmente fracotes nesse livro aqui. Eles não fazem frente à dupla de Lord Sith, eu acho que eles ficam bem aquém, e eles precisam, o Darth Bane e a Zana, eu acho que de rivais à altura. Então eu espero que apareça, né, um ou mais Jedis competentes realmente, de fato, no Dinastia do Mal, para encerrar a trilogia bem, né? E mais uma coisa assim, é que pelo menos é uma leitura rápida. São 24 capítulos, mais o prólogo e o epílogo, dando 26 capítulos ao todo, né? Em 296 páginas. Então, é uma leitura rápida, os combates são legais, esse é o ponto positivo do livro. Mais uma observação que eu queria fazer, e aí eu vou pegar até aqui o livro, né? Eu acho a capa desse livro horrível. Eu sei que a gente não deve julgar o livro pela capa, mas nesse caso eu achei muito feia a arte, ao contrário do que é Caminho da Destruição e Dinastia do Mal. E eu até tô falando isso exatamente porque eu espero que seja um augúrio, na realidade, de que isso seja um reflexo, que o Caminho da Destruição, que é um bom livro, tem uma capa muito bonita, seja um exemplo para que o Dinastia do Mal, que também tem uma capa, na minha visão, muito bonita, também tem uma história boa, enquanto o pior livro da trilogia
tem a pior capa, né? Que eu não gostei nem um pouco. Bem, a minha avaliação final para Darth Bane, regra de 2, segundo livro da trilogia, são 2,5 estrelas. É isso, gente. Eu realmente não gostei do livro, mas eu espero que a trilogia consiga se fechar de uma forma legal nesse terceiro livro. E claro que eu vou estar trazendo a resenha aqui no canal quando eu concluir a leitura. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado se você assistiu até aqui. Peço que se inscreva, que deixe o like e comente aí o que você achou. É isso, valeu, pessoal, falou e até a próxima!